Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, todos os dias nós estudamos a Palavra de Deus, e que palavra maravilhosa que transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, para que a gente possa ter um relacionamento, um elo tão forte com Deus, que nesse mundo é só o começo, porque nós temos a eternidade com Jesus. Hoje então é terça-feira, dia 24 de junho, e o nosso tema de estudo de hoje é o banquete de Belsazar. Vamos contextualizar esse banquete para que todo mundo, desde o menor até o mais velho, consiga entender qual que é a mensagem que Deus tem para a gente hoje. Belsazar, ele era o vice-rei do Império de Babilônia. Seu pai era o rei, e ele também era neto de Nabucodonosor, o grande Nabucodonosor, que viveu nos dias do profeta Daniel. E é o profeta Daniel que mostra pra gente essa história. O que aconteceu? Nabucodonosor conquistou tudo. Seu pai havia conquistado, ele conquistou mais ainda, e até onde a gente sabe, o rei Nabucodonosor, ele se converteu ao Senhor, entregou sua vida ao Deus do céu e morreu em paz. A gente não sabe se em algum outro momento ele acabou se perdendo, se ele voltou para os deuses, a gente não sabe biblicamente falando. Mas até o último relato de Daniel nos mostra que sim, ele se converteu e aceitou a Deus depois de muitas coisas acontecerem na experiência de vida dele. Ele viveu tempos em que ele era o maioral, o grande rei das nações, mas também viveu dias em que ele era como um animal, que era a sentença que Deus havia dado a ele pela sua arrogância. Depois dessa arrogância toda, ele finalmente reconheceu mais uma vez o Senhor, o Deus dos céus, da terra, do mar e de tudo o que existe. Então foi restabelecido ao seu trono. Esse é o contexto. Agora, alguns anos depois da morte do rei Nabucodonosor, agora o seu genro, alguns acham que também era filho, estava no governo, e Belsazar era o grande governador de Babilônia, da cidade de Babilônia. E o império agora estava em grandes dificuldades. Os medos que apoiavam o rei Nabucodonosor com o império babilônico, né, agora estavam unidos aos persas. E agora era o império medo-persa que estava avançando pelo mundo. E o que fazer nesse cenário de guerra, esse cenário de confusão, muito parecido com o que acontece com a gente hoje em dia, né? É a guerra da Rússia com a Ucrânia, é Estados Unidos com o Irã, Israel com os palestinos, parece que o mundo vive em guerra. Naqueles dias também era assim. E o que fazer nesse grande cenário? Bom, nós vimos pela história de Jonas, quando as coisas estão difíceis, quando colocamos nossos joelhos no chão, Deus pode fazer os milagres, pode nos abençoar e nos salvar da destruição. Mas o neto de Nabucodonosor, Belsazar, resolveu se rebelar contra Deus. Apesar de conhecer toda a história do seu avô, saber do que estava acontecendo ao seu redor, um grande exército estava cercando a Babilônia, o Império Medo-Persa, guiado pelo grande Ciro, estava diante dele. E o que ele faz? Ele desonra a Deus. Ele não se põe de joelhos, pelo contrário, ele pega os utensílios da casa de Deus que estavam na cidade da Babilônia e faz então uma cerimônia de muita luxúria, muito pecado e adoração aos deuses com as coisas de Deus. E a Bíblia é muito clara, de Deus não se zomba. As coisas de Deus são coisas sagradas. E então aparece uma grande mão. Isso você pode conferir em Daniel capítulo 5. A mão de Deus aparece no meio daquela zona, né? Aquela situação terrível, de um bacanal mesmo, situações ali que não dá para descrever aqui no YouTube, porque senão cairia esse vídeo, de tamanha maldade que estava acontecendo naquela grande festa desse rei. E Deus escreve um decreto. Esse decreto estava numa língua que o povo babilônico não conseguia entender. Estava no hebraico. E Deus cegou o entendimento deles para que eles não pudessem interpretar o texto. Até que chamaram o velho Daniel, que já estava ali no final da carreira, cerca de 90 anos praticamente de idade. Ele lê aquele decreto de Deus e então ele diz a sentença divina para aquele homem, para aquele reino que havia oprimido o povo de Deus, havia oprimido o Israel do Senhor. E Deus disse que o reino havia sido achado em falta e que agora os persas dominariam, e naquela mesma noite o rei Belsazar foi executado, eles os seus líderes foram executados, o Império Medo-Persa tomou o reino de Babilônia
e depois, um pouquinho mais para frente, derrota o pai de Belsazar, Namonido, que era o nome dele. Ele foi derrotado e finalmente não havia mais destruição para o povo de Deus. O povo de Deus, ele teve liberdade de voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade santa e com o tempo os seus muros, o seu templo. Infelizmente, no momento de maior dificuldade, o rei Belsazar endureceu seu coração, assim como fez o faraó, rei do Egito, diante dos milagres de Deus. E a pergunta que eu faço para você hoje é a seguinte: e aí, você está endurecendo o seu coração diante dos milagres que Deus tem feito todos os dias na sua vida? Ou você tem se entregado a Deus? Hein? Tem colocado o seu coração nas mãos do Senhor? Eu vou ler para você agora o livro de Daniel, no capítulo 5 e no verso 22, que diz o seguinte: Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. Nós temos experiências de pessoas maravilhosas que seguem o caminho de Deus e pessoas que não seguem. A grande questão é, nós vamos ouvir a voz de Deus e seguir o seu caminho? Ou, conhecendo todo o poder de Deus, os seus milagres, nós vamos ignorá-lo, virar as costas para o Senhor? Que Deus possa te abençoar para que você e eu possamos caminhar com Jesus e não endurecer o coração, pelo contrário, firmar nosso coração com Jesus, firmar nossa alma, nossa vida, a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, obrigado por tuas bênçãos, obrigado pelos milagres que o Senhor fez no período em que o teu povo estava em Babilônia. Como o Senhor deu misericórdia e tempo para que os inimigos também se convertessem, porque o Senhor ama a cada pessoa como única nesse universo. E não há nada que possa nos separar do teu amor. Mas a escolha de estarmos contigo é nossa. Nesse dia, nós escolhemos estar com o Senhor. Hoje, entregamos a Ti o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoá-lo a cada dia, a cada passo, e que esse dia seja abençoado no Senhor. Fica com Deus, fique em paz e nunca se esqueça, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente continuar nosso estudo. Tchau, tchau.